Olá, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui hoje para falar sobre a polêmica que está acontecendo com aquela cantora Aimee, né? Uma polêmica desnecessária, tá bom? Uma polêmica desnecessária. Se doeu, quem a carapuça coube, tá bom? Afinal de contas, essa moça está protestando através de uma canção, denunciando a pedofilia e coisas que têm acontecido na ilha de Marajó, e falando algumas verdades a respeito do fariseísmo, a respeito do evangelho de fariseus. E esse evangelho dos fariseus até o próprio Jesus denunciou e pregou contra. E por que estão se escandalizando agora? E por que estão atacando essa jovem que tem o direito de pregar, de protestar como qualquer outro? Entendeu? Até Jesus também denunciou os fariseus e pregou contra o que os fariseus faziam. Jesus denunciou o amor que eles tinham ao dinheiro, que comia da lã das ovelhas, etc. E não visitava a viúva, não visitava o órfão. E vamos ser sinceros aqui uma coisa? Os pregadores de hoje, eles se acostumaram a receber a tal da oferta missionária de R$ 4.000, R$ 5.000 para pregar 1 hora de mensagem. Eu lembro que um dia minha esposa, ela estava trabalhando numa padaria como caixa, e ela tinha vontade de trazer uma pregadora famosa no Brasil para a nossa igreja para pregar. E ela recebendo um salário mínimo. E ela gostava tanto dessa pregadora. E quando entrou em contato para chamar essa pregadora aqui, a sua assessoria, juntamente com ela, disse que ela não viria por conta que o dinheiro, a oferta missionária, era muito pouca. Minha esposa ofereceu R$ 1.000. E eles disseram que eram pouco, né? Como se o dinheiro que ela suou o mês inteiro para pagar essa oferta fosse nada, como se o suor dela fosse insignificante. E foi, se eu não me engano, cobraram 3.000, foi R$ 4.000 por 1 hora de pregação. E às vezes, eu não chamo nenhum, né? Ela queria chamar porque tinha admiração por esta pessoa. Eu não chamo, eu gosto de valorizar quem eu tenho na igreja. Porque às vezes, na maioria das vezes, acontece mais milagre, mais coisas sobrenaturais através dos pequenos que tem na igreja. Que às vezes são desvalorizados pelos próprios pastores da sua igreja. E aí falaram, você não pode dar mais? Ainda queriam hotel, etc, muita coisa. Então assim, e o que me chamou a atenção foi que queriam tratar o dinheiro que ela trabalhou o mês inteiro como insignificante. Tá pouco. Porque esses fariseus, porque são fariseus sim, esses são fariseus, e estão se doendo agora porque a menina está denunciando esses fariseus. Estão achando ruim, estão incomodados porque a verdade está vindo à tona. Porque eles estipulam um valor para levar o que receberam de graça, tá? Estipulam um valor. E se você oferecer menos, eles dizem que são pouco, desvalorizando o seu trabalho, o seu suor e insignificando também o seu esforço. E isso não é fariseísmo? Isso não é o evangelho de fariseu? Eu vou ler aqui para você ver o que é que a Bíblia diz. Jeremias, capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Deus aqui faz questão de dizer que o povo é dele. O Deus de Israel, vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não as visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade. Ou seja, o castigo vai chegar, a fatura vai chegar, a cobrança vai chegar por conta desses escândalos financeiros, por esse evangelho de fariseu mesmo, tá? Com essa história de oferta missionária de R$ 5.000 em 1 hora de pregação. Eu não estou insignificando o seu curso de teologia, eu não estou insignificando sua faculdade, seu estudo, o que você fez para você se formar e a pessoa que você se tornou. Não é isso. Bom senso, noção, tá? Porque o verdadeiro evangelho é pregado fora da igreja, não dentro da igreja. Pegar o microfone e pregar é fácil, tá bom? Tem um monte de jovem usando Space, K9, fumando maconha, cheirando cocaína. E a igreja parou.
Porque está um profetizando para o outro dentro da igreja, pulando, só faz pular, rodar, sapatear, enquanto tem gente morrendo. Entendeu? É só evangelho hoje que é só pregado para crente, para permanecer os crentes dentro da igreja, e um evangelho que não prepara soldados para ir para o campo de batalha em busca das almas que estão correndo perigo de ir para o inferno. E muitas outras que Satanás está conseguindo levar para o inferno. Tá? Então, assim, essa música dessa jovem, eu não vi nada demais no sentido de criar essa polêmica toda. Doeu foi falar a verdade sobre o fariseísmo que está reinando no meio evangélico? Doeu falar a verdade que às vezes, e na maioria das vezes, você só prega se tiver o cachê mesmo de 5 mil, 4 mil reais, porque se não te derem esse dinheiro, você não vai. Se te der menos, porque ainda está dando menos, porque a pessoa e a igreja só pode dar aquilo, e você insignifica, você desvaloriza e menospreza aquela pessoa que se esforçou o mês inteiro para conseguir aquela oferta para te dar. Seu fariseu, você é um fariseu. Você é um fariseu. Entendeu? E essa música tinha que estourar. Porque chegou o tempo de vocês, fariseus, amantes do dinheiro, serem denunciados. E é só o começo, porque vem muito mais depois dessa. Vem muito mais depois dessa, tá? E o próprio Deus vai permitir com que os pequenos sejam levantados. E vocês não fiquem mais no auge, não fiquem mais nesse estrelismo como se encontram. Para vocês entenderem que evangelho não é isso que vocês dizem ser, tá? E esse valor que vocês estipulam por uma coisa que vocês receberam de graça. Insignificando e desvalorizando o suor de uma pessoa que trabalhou o mês inteiro, porque não te pagou 4 ou 5, você não vai por R$1.000 como se aquele dinheiro suado fosse nada. A fatura vai chegar. A cobrança vai chegar, porque Deus não é moleque. Deus não é moleque. Não se preocupe não. O juízo de Deus virá, tá bom? Porque muitos desses que recebem a tal da oferta missionária já venderam a sua alma para o diabo, tá? Porque só pregam por causa do dinheiro. Estão ricos, milionários. Eu não estou dizendo que a gente não deve ter, não. A gente tem que ter. A gente tem que ter. Mas trabalhar é bom. Vamos trabalhar, né? Suar e não se escorar nas costas da igreja de um monte de gente pobre, necessitadas, que precisam de ajuda. Que precisa, os órfãos, as viúvas, os necessitados se encontram em nosso meio. E são esses que mantêm e sustentam, às vezes, o teu ministério de fariseu. Tá? Aqui está a minha revolta contra esses fariseus mesmo, fariseísmo. E essa menina, sucesso. Aimee, sucesso. Continua mesmo protestando. Faça outra que Deus levante mais Aimee para denunciar essa patifaria toda, essa imundícia que está acontecendo hoje em dia. Deus abençoe.